falar sobre PPPoE, algumas características e alguns detalhes da configuração do Huawei. Na sexta-feira a gente vai ter uma aula prática para configurar um servidor PPPoE e a gente vai lidar com os desafios da plataforma. Antes de mais nada, Huawei é uma solução perfeita para PPPoE, mas não é uma solução perfeita para provedor pequeno. O provedor pequeno está acostumado a se dar os luxos que nenhuma operadora dá. E por causa disso, o provedor pequeno ele vem com uma lista enorme de exigências que o PPPoE dele tem que fazer, que o CGNAT dele tem que fazer. E o cara vai receber resposta não para quase tudo. O objetivo do serviço Huawei é atender o usuário final, é fornecer internet. Se você quiser que o cliente tenha todas as benesses de uma super internet, dê IP público para ele. Se o cliente estiver atrás de NAT, ele não vai ter nada, nem redirecionamento de portas para câmera, nem redirecionamento de porta, nem jogo sem aparecer NAT triplo, nada. Vai haver sofrimento. Então, vamos iniciar um pouquinho aqui falando de PPPoE. O PPPoE foi um protocolo que ele foi inventado meio que para pegar carona nos serviços de internet de escada que já existiam na década de 90. Então, na internet de escada, o usuário tinha lá o seu modem ligado à linha telefônica, ele discava, né, o computador fazia a discagem mesmo, o dial lá, o TDMF, que chama o nome dos dígitos, os tones, né, discava o número, a operadora de telefonia ligava a linha e o modem fazia aquele trabalho de converter aquele barulho, né, de analógico para digital e digital para analógico. Ele chamava de modem, modulador e demodulador. E o protocolo que era usado era o PPP, que é um protocolo que nasceu junto com a internet. Então, quando começou a surgir alguns serviços, como, por exemplo, DSL, né, que tinha o DSLAM, que fazia o papel que hoje vocês conhecem como LT, quando começou a surgir alguns concentradores, o pessoal precisava de um protocolo que funcionasse em cima de uma tecnologia barata, que é o protocolo Ethernet. Então, você tinha um protocolo PPP, que basicamente toda a nuvem de bits era separado pelo flag de início e fim. Então, um quadro, ele começava com essa sequência binária e terminava com essa sequência binária. E ele tinha um endereço fixo, não tinha ideia de MAC de destino, MAC de origem, e aqui ficava o código de protocolo e o pacote IP ficava aqui dentro. Então, era um protocolo relativamente muito simples. E o Ethernet, que foi um protocolo inventado também de maneira muito simples, você liga vários computadores na mesma rede, ele tinha uma ideia completamente contrária do PPP. Enquanto no PPP você tinha apenas uma ponta em cada lado da linha, a ideia da Ethernet é você ligar vários computadores no mesmo barramento e esses computadores trocarem broadcast entre si, e quando algum computador quisesse comunicar com um individualmente, ele mandava para aquele MAC de destino. Então, como juntar esses dois protocolos num só? A ideia era pegar pacotes PPP, quadros PPP, e colocar dentro de quadros Ethernet. Só que com isso, obviamente, você não precisa de um monte de cabeçalho que tem no PPP. Então, basicamente, você não precisa. O Ethernet já tem um quadro FCS, você precisa de 2 FCS do quadro. Então, para não complicar muito o protocolo, eles resolveram fazer uma coisa muito simples. Criar 2 tipos de protocolo para serem codificados no EtherType, que é um PPPoE Discovery e o PPPoE Session. Então, se, por exemplo, aqui tivesse no EtherType, tivesse o código 8863, trata-se de um processo de descoberta. Qual é a ideia do processo de descoberta? 2 computadores que estão numa mesma rede broadcast travarem um no MAC do outro. Então, essa seção que seria formada de um MAC para o outro MAC seria uma ideia de túnel PPP. Então, em vez de o PPP ser feito na parte física, ele seria baseado em 2 MACs, um par de MACs e um número de seção. Obviamente, quando a gente está falando de caixas como da Huawei, não existe processamento nenhum na CPU central. Então, sempre que um usuário, por exemplo, ele vai pedir um servidor PPPoE, ele manda um broadcast. Esses broadcasts, né, que são normalmente no protocolo 8863, que é o PPPoE Discovery, vamos chamar ali PPPoE-D, esses tipos de broadcasts, eles afetam a CPU.
mas são pacotes muito pequenininhos e o protocolo é muito simples. Então, por exemplo, o usuário manda um broadcast querendo saber quem é o servidor PPPoE. Esse vai ser o único broadcast que vai ser enviado. Não vai haver outro broadcast. Não vai haver 2, 3, 4, 5 broadcasts. Broadcast de 10 em 10 minutos, de 1 em 1 minuto. Não. Apenas um broadcast que o cliente mandar a primeira vez vai atingir aqui a nossa VS de admin, que é a única que roda para o PPoE. O servidor PPoE estiver rodando, ele vai responder para o cliente, olha, eu sou o servidor PPoE. Depois disso, depois que a sessão é estabelecida, o usuário passa todos os pacotes que o usuário cria e envia para o servidor PPoE são do tipo sessão, quadros EtherType 8864. E dentro desses quadros, né, vai existir aqui o pacote IP e esse pacote IP vai ser roteado pela caixa. Então, ele vem do cliente com um cabeçalho PPoE, o cabeçalho é removido, o pacote IP é encaminhado para a internet. Na hora que o pacote IP volta da internet, ele é colocado de volta dentro de um quadro do PPoE e enviado para aquele cliente. Então, tudo acontece 100% aqui no plano de encaminhamento, tá? Então, aquelas perguntas do tipo assim, será que vai bater 1 GB? Vai bater 1 GB. A CPU central, né, do plano de gestão, ela não processa navegação de usuário, ela não processa CGNAT. O CGNAT não é feito na CPU do plano de controle. O PPoE, a navegação do usuário não passa nessa CPU central. Por isso que é irrelevante quanto de CPU está usando aqui. É irrelevante. Então, muita gente ligada assim, poxa, deixa eu acompanhar a CPU do servidor PPoE. Quando você configurou o NE8000 ou um NE40, você observa lá, com 1.000 usuários, 20% de CPU. Com 7.000 usuários, 25% de CPU. O que esse 5% de CPU quer dizer? Que o seu plano de controle está trabalhando muito em cima do RAIDs. Está tendo que manifestar muitos updates de RAIDs. Isso gasta um pouquinho de CPU. Mas isso não afeta em nada a navegação do usuário. Se essa CPU aqui chegar a 100%, o que não é teoricamente impossível, porque cada software tem a sua reserva de CPU, então um software não vai conseguir gastar CPU e faltar CPU para outro. Então, isso é totalmente irrelevante, não vai mexer no ping. Do ping do cliente com a internet, né? Talvez o ping do cliente para o IP que está na loopback do servidor PPoE, pode ser que fique um pouquinho variando, por conta que a CPU está trabalhando muito. A CPU está preocupada aqui em rodar softwares de controle. Então, é a mudança de paradigma, né? Você pega o usuário lá, acostumado a montar servidor PPoE com MikroTik, com Acel, com Debian. Quando a CPU sobe, o serviço fica uma bosta, cai todo mundo. Dá tudo quanto é tipo de pau, se desconecta 500 usuários, a internet vira um inferno para todo mundo. Então, essa mudança de paradigma para soluções amadoras. Quando você vem para soluções profissionais, a pessoa continua mentalizando daquela maneira. E esse tipo de mentalidade é o que vai mais vai tomar nossa vida, cara. Isso vai ser, você vai ter que lidar com o dono do provedor amador, com o suporte amador, tudo querendo saber, será que a CPU não está alta, será que não tem um problema de loop, e esse tipo de coisa é muito chato. Quando se monta uma rede PPoE, nós temos 3 elementos. O elemento principal, servidor PPoE. Ele vai estar ligado, de alguma maneira, à sua rede de camada 2. Essa rede de camada 2, não importa do que ela é feita. Se ela é feita com bridges Ethernet, se ela é feita com bridges wireless, se ela é feita com LT, se ela é feita com switch, se há transporte MPLS de um switch distante para o switch que está próximo do servidor PPoE, nada disso é relevante para o PPoE. Nenhuma dessas informações é anexada ao quadro para que você tenha que fazer alguma configuração especial no servidor PPoE. O servidor PPoE ele só se importa com a VLAN, que até isso ele tem um mecanismo aqui, que você não precisa nem se preocupar com a VLAN. Você vai lá e cadastra, olha, atenda todas as VLANs que não estão cadastradas aí. Então, você pode criar 20 VLANs da noite por dia, você não tem que entrar no servidor PPoE para configurar. Então, esse tipo de novidade que tem de concentradores profissionais para mim, a melhor facilidade que tem. Você vai lá e configura todas as VLANs do servidor do PPoE e vai embora. Aí o cara fala, pô, mas eu vou subir mais uma OLT com 100 VLANs. Eu falo, cara, não me liga, não vou mexer no PPoE. Mas tem que cadastrar as VLANs. Não tem que cadastrar as VLANs. Nunca mais eu vou mexer nesse servidor PPoE na minha vida. Deixei ele configurado para 32.000 usuários. O dia que você chegar em 28.000, me liga. Então, é um mundo completamente confortável. Obviamente que nós temos 2 casos muito peculiares, que é o caso onde
você conecta o próprio dispositivo do cliente, como é o caso do notebook, PC, ao servidor PPPoE. Esse tipo de caso, que acontecia muito na década, no início dos anos 2000, né? Na casa do usuário, você tinha o computador do usuário, que era muito caro para ele conquistar. Aí você tinha que entrar ali com uma placa PCI de Wi-Fi, ou ele trazer o cabo UTP até o computador da rua. Nesse tipo de ambiente, o próprio computador do cliente entrava no PPPoE, você tinha que criar o discador lá no Windows. Só que esse tipo de ambiente aqui está em total descontinuação. Talvez daqui a 10 anos a gente nem vai lembrar que isso um dia foi possível. É muito provável que o Windows venha remover o discador PPPoE. Você já hoje tem uma dificuldade muito grande hoje de você configurar PPPoE no Windows. As VPNs antigas da PPTP estão todas descontinuadas. O ambiente mais comum, predominantemente comum, é o que você tem o roteador na casa do cliente, que faz a desconexão PPPoE e serve um gateway de IP privado para os dispositivos do cliente, principalmente smartphone. Muito comum, ou é muito mais comum hoje do que antigamente, os clientes falam assim, poxa, Patrick, eu tenho 1000 clientes aqui, a maioria deles é tudo celular, ninguém tem notebook mais. É só quando você chega na casa de alguém que trabalha em casa que o cara tem um notebook. Tudo o cara faz no celular. E eu já peguei dono de provedor, que eu falei pro cara assim, ó, pega seu notebook lá para me mexer. Não, eu não tenho notebook. Porque você é dono de provedor e não tem notebook, eu mexo tudo no celular. Software que eu uso no provedor é de celular, é tudo no celular, não tenho notebook. Aí eu tenho que pegar o notebook de um técnico lá para poder entrar no Skype com você. Eu falei, olha, eu pensei que nunca fosse acontecer, já está acontecendo. Então, qual que é o ambiente mais comum? Esse que o cliente tem um roteador, seja o roteador lá que ele comprou, ligado a alguma bridge, como o NU Bridge. E essa NU Bridge ligada a uma LT Fiber Home. Então, acredito que é um ambiente que o ambiente mais dominante é esse tipo de configuração.